Foi, Maicão? Foi? Então estamos ao vivo. Estamos ao vivo com o 48º Isso Não É Podcast, dia 7 de outubro de 2021. Hoje, um programa no horário especial. E antes de apresentar a convidada, agradecer o pessoal que tá aqui no estúdio, a Sarinha My Love, Maicão, Volve Virgem, o Mini PM Ari do Grau tá ali também, o pessoal lá em casa, o Bruneca, o Josiel, o Iguiota, Sussula lá. Eduardo Sabag conosco hoje na mesa aqui do Espiritismo Raiz, participando aqui na bancada. Depois tem ele mais tarde aqui pra falar sobre os assuntos de tema dele mesmo. E o Rafuxinho aqui, ó, sem vergonha comigo, como sempre, aqui do meu lado direito. Antes de apresentar a convidada, vamos falar então dos nossos colaboradores aqui, o pessoal da Rede Líder. Você quer alugar um espaço de estúdio pra fazer seu podcast, vinheta política, sei lá o que for, se você quiser sambar em cima na mesa, pode sambar. Você entra lá no Instagram, @rede.líder, fala com o Josiel Cândido, com um palumpa da galera, tá bom? Tem também o pessoal da Biovida Saúde. Nesse momento de pandemia é muito importante você ter um plano de saúde, então não perca tempo, entre no site biovidasaude.com.br, a Biovida promovendo a saúde e prevenindo você. Verdade. Rede Trevo Estacionamento, mais de 150 pontos em toda São Paulo, para você poder parar seu veículo com toda a praticidade e segurança, não só seu carro, como sua moto, cadeira de roda, o que você tiver quiser parar na Rede Trevo, você pode, então não esqueça, procure lá a Rede Trevo Estacionamento, tem sempre uma pertinho de você. Dá o tapinha. Los Gringos Barbearia, lá na Rua Joaquim Carlos 1380, no bairro do Pari, pra você dar aquele tapinha no visu, fazer aquela massagenzinha, né? Aquela massagenzinha gostosa. Você joga uma sinuca, toma uma cervejinha, você tem um momento lá pra você relaxar na Los Gringos Barbearia. Procure no Instagram, @Los Gringos Barbearia, tá certo? Tem que falar também aqui da King of Print, esse copinho da hora que bonitinho, que daqui a pouco o pessoal vai beber uma aguinha pra ficar hidratado. Você acha na King of Print, que faz caneca de cerâmica, copos descartáveis, copos de acrílico, taças de gin, champanhe, baldes de gelo e tulipas de acrílico, por exemplo. Você procura lá também na King of Print, procure lá o Instagram, @King of Print, _ e o Facebook King of Print BR, o WhatsApp 11947909679, 11947909679. Você fala com o Renato. Deixa eu ver se é pra terminar mesmo ou se eu vou... Não vou terminar aqui agora não. Tá. Procura lá no Instagram, você também que tá procurando uma adega lá pra você comprar sua biritinha no final de semana. Você procura lá a Adega do Brasa no Instagram, @Brasa Nativa, WhatsApp 964578292, 964578292, na Rua Chavantes 165, no Brasa. E pra finalizar, a gente quer falar também do Open Taste, que é um restaurante de pura diversão gastronômica e impacto social, que desde 2017 gera economia para pessoas em situação de refúgio e imigrantes através das feiras e eventos, e hoje tem um restaurante em Pinheiros. Você procura lá no iFood Open Taste BR pra pedir a sua comidinha gostosinha, feito pelo pessoal lá que tem as receitas mais maravilhosas desse universo, e também no endereço Eugênio de Medeiros 654, Eugênio de Medeiros 654, tá bom? Terminei? Terminou. Fui bem? Tá ótimo. Obrigado. Fui bem? Dinâmico. Foi bem. Tá bom. Tem boa memória, tem boa memória. Não é boa memória, não. Você tava lendo? Um pouquinho. Mas não dá pra perceber que você tá lendo. Não, Que bom, parece que é de memória. Não, algumas coisas é de memória. Algumas coisas de memória. Interessante. Seja bem-vinda, deputada, de novo. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite. Deputada, a primeira pergunta que eu quero fazer de cara é: o que é extrema-direita pra senhora? O que é extrema-direita? Muito embora o regime, né, que responsável pelo nazismo tem ali na sua denominação nacional-socialismo, o que eu penso como extrema-direita é o que aconteceu ali, entendeu? Que não deixa de ser muito próximo das atrocidades que foram praticadas, vamos dizer assim, pela extrema-esquerda, né, nos seus campos de concentração. É o totalitarismo. O totalitarismo. Então, assim, não vejo isso no Brasil hoje. Pra senhora não existe então, esse negócio de extrema-direita no Brasil. Porque muitas pessoas falam, né? Não sei quem é de extrema-direita. Mas tem gente que fala isso de mim, por exemplo. Sim, mas... Entendeu? Mas tem gente que fala que não sei quem é de extrema-direita, que não sei quem... E assim, eu quero saber se de fato existe uma extrema-direita no Brasil, existe uma extrema-esquerda, ou na verdade existe direita, esquerda... Talvez pode ser que haja pessoas... Mentes. Né, mentes, mas eu não vejo assim um partido de extrema-direita, políticos de extrema-direita, alguém que hoje pregue o que aconteceu na Alemanha nazista, entendeu? Não vejo, politicamente não. Será que tem uma confusão entre conservadorismo de comportamento mesmo, com posicionamento econômico? Porque tem essas designações, elas né? são sempre assim, perigosas, né? Porque quando você estabelece um diálogo, é importante você entender
se você utiliza a palavra com o mesmo significado de quem está ouvindo. Sim. Entendeu? Por exemplo, você abriu e apresentou o colega como do espiritismo raiz, né? Eu fiquei intrigada para saber o que é o espiritismo raiz, entendeu? Mesmo a designação cristão. Tem gente que utiliza a palavra cristão, eu sou cristão, e na verdade está falando evangélico. Sim. Entendeu? E tem gente que diz, não, eu sou cristão, quer dizer, que segue Cristo, que entende que Cristo é o Filho de Deus, ou que é um exemplo, e assim por diante. Porque os espíritas também são cristãos. Também são óbvio, cristãos, né? Até entendeu? mais, Mas eu assim, acho é muito importante a gente definir esses termos, entendeu? Então, por exemplo, conservador. Tem uma série de livros que mostram o seguinte, quem é o conservador? É aquele que vai se esforçar para manter tudo que tem de bom, entendeu? E vai trabalhar para mudar aquilo que não está bom. Só que ele não vai assim, tudo que está aqui é ruim, Sim. entendeu? O conservador, ele é muito cauteloso, né? Mas isso você diz, assim, na mente dele, né? Você quer dizer, porque assim, como a senhora disse, cada pessoa tem ela acaba entendendo uma coisa de certa forma. Então, assim, isso deve muito à criação, né? Se deve muito do que aprendeu, de como ouviu as coisas. É lógico que quem teve pais que encaminharam a pessoa para um lado, ela vai entender as coisas mais para aquele lado mesmo, né? É aquela coisa que a gente fala, se você for falar o que parece, vamos supor, se tiver uma lata de refrigerante aqui, para você vai estar de um jeito, para mim vai estar de outro, porque eu vou estar vindo de um ponto de vista, do outro. Mas o conservador hoje, ele é visto, assim, não estou dizendo na sociedade em si, no geral, mas pelo menos pelos mais jovens, os mais jovens que eu digo ali, vão por aí dos seus 12, 14 anos até os seus 20, por uma boa parte dos mais jovens, como alguém dessa extrema-direita. O pessoal acha que a pessoa, vamos supor, por defender alguns princípios dela, é de extrema-direita. Então por isso eu fiz essa pergunta, para entender assim, será que de fato é extrema-direita ou é só, de fato, ela é conservadora com os princípios e o que ela acha que é correto? Qual é a orientação que eu dou, né? Vocês são jovens, acredito que o público seja muito jovem. Antes de se apegar a essas definições, Sim. Entendeu? E dizer, olha, esse tá certo, esse tá errado, tô com esse grupo. Entende as ideias, entende o que aquela pessoa, aquele grupo está defendendo, sabe? Por exemplo, eu já fui agredida, né, atacada por pessoas que acham que eu sou liberal demais na questão, por exemplo, da homossexualidade. Certo. Porque eu entendo que duas pessoas adultas, né, não importa se são, se nasceram homens, se nasceram mulheres, mas se quiserem viver juntas, são duas pessoas adultas. Sim. Então tem gente que entende que eu sou liberal demais. Sim. Só que o grupo que hoje se diz defensor da pauta LGBTQI+, e agora colocaram mais letrinhas, hoje eu vi que entrou mais letrinha, tem mais, hoje saíram outras letrinhas. Esse grupo que se diz defensor me acha reacionaríssima, porque eu defendo que essa discussão ela não deve ser travada com crianças, por exemplo. Eu não acho que é certo você querer dizer que a criança é homo, hétero, trans, entendeu? Eu entendo que isso não é assunto de criança, sabe? Entendi. Que criança é criança. Então, assim, eu sou uma pessoa que desagrado todo mundo, entendeu? Porque, assim, você teria, entre aspas, para ser aceito completamente no grupo que se diz, vamos dizer assim, conservador, você teria que ser contra a união entre pessoas do mesmo sexo, ser contra a adoção por um casal homossexual e também ser contra tratar desses temas com crianças. E para você ser aceito como defensor, né, das pessoas homossexuais, transexuais, aí você tem que ser a favor de tudo. Inclusive tratar desse tema com crianças, inclusive dizer que uma criança é trans, inclusive aceitar que se dê hormônio para bloquear a puberdade numa criança, e eu acredito que isso é nazismo. Eu acho que falar desse jeito. Eu compactuo com o que a senhora acha. Eu acho que é o seguinte... Entendeu? Então, assim, o problema é que às vezes as pessoas olham pra gente e querem te pôr numa gaveta, né? Alguns querem pôr na gaveta, literalmente. Mas, assim, querem te pôr numa caixinha. Mas querem te pôr numa caixinha. Eu acho que o erro... Eu acho que o erro
querer obrigar as pessoas a comprar o pacote completo e concordar com tudo. Mas isso de tal situação. É comprar ali, como você disse, um pacote em vez de comprar ideias específicas. É a mesma coisa no supermercado. Você não precisa pegar a cesta básica. Você pode comprar um pouquinho de veja bem, hoje o tema é muito, né, essa questão da homossexualidade, mais da transexualidade, mas, por exemplo, houve um momento que a grande discussão era o papel da mulher na sociedade. E eu precisei conversar com as minhas alunas, porque havia um radicalismo, né, de que para você ser uma mulher respeitada na profissão, respeitada na política, na vida pública, você tinha que negar a sua condição de mulher, praticamente. Entendeu? Então, uma necessidade de negar uma vida em família, de negar a importância de uma união. Não precisa entrar no campo do casamento formal, dos ritos, mas de você ter uma pessoa na sua vida, entendeu? Então era como que a mulher tinha que negar a maternidade para ser... Então, assim, eu sempre procurei conversar com as pessoas, né, que esses excessos, esses extremismos, na minha leitura, eles não levam para o bem, entendeu? Mas então, hoje em dia é assim, né? Hoje em dia no meu canal eu vejo isso, meu canal. As pessoas, no mesmo vídeo, um cara fala uma coisa e o outro cara fala totalmente diferente. No mesmo vídeo, várias pessoas falam, nossa, eu não acredito que você apoia isso. Só que a outra pessoa fala, nossa, eu não acredito que você apoia aquilo, que é totalmente contra o outro. Por exemplo, você vai me entender bem, eu sou contra a legalização do aborto, né? E muita gente fala, não, por isso você é conservador ou você é extrema-direita, tal. Eu sou contra. Entendo que a gente tem uma legislação ponderada no Brasil, tá? Você admite que uma mulher que engravidou num estupro interrompa a gravidez, você admite que uma mulher que corre risco de morte por causa da gestação, que ela pode interromper. O Supremo Tribunal Federal trouxe mais uma causa, que é a anencefalia, que é muito polêmica do ponto de vista da religiosidade das várias religiões, mas a gente tem uma legislação ponderada. Aí o PSOL entrou com uma ação para legalizar o aborto completamente, para que qualquer mulher grávida pudesse chegar no SUS e dizer, quero fazer um aborto. Né? O SUS, que não dá conta de fazer procedimentos para as pessoas ficarem vivas, vai ter que cobrir um procedimento que, desculpa falar desse jeito, é para matar, absurdo, entendeu? Né? Vai virar pelo dia seguinte também. Mas aí olha o que aconteceu comigo. Eu fui para o Supremo Tribunal Federal para defender a manutenção da legislação, ou seja, para falar contra a ação do PSOL. Eu fui, de certa forma, hostilizada pelos dois lados. Porque eu, quando estava saindo do Supremo, um grupo que era a favor da legalização começou a gritar, mas foi pesado o negócio. Eu achei que eu ia apanhar lá. Mulher machista, mulher machista. Eles são violentos, esses grupos radicais. Só que aí, quando eu estava chegando, que eu estava em Brasília, ainda não tinha pandemia, então era tudo presencial. Eu comecei a receber publicações e e-mails de gente falando, Janaína, você mudou de posição porque estão dizendo aqui que você é abortista. Eu falei, peraí, como assim? Cara. Eu fui lá brigar para não legalizar. É que eram alguns grupos entendendo que por eu estar defendendo a legislação, que admite em algumas hipóteses, que teoricamente eu seria defensora do aborto e por isso eu era abortista. Então, assim, é muito difícil, né, nesse contexto, você ter uma posição ponderada. Ah, sim. Entendeu? Não, nem tem como, né? E é uma questão muito, muito tênue ali, né? De sair um pouquinho para cada lado já tá saindo da linha. Mas o que eu vejo é que a discussão válida só por um motivo. Porque, assim, o aborto é proibido. Mas qualquer mulher que quiser fazer, vai lá e faz. E aí, o que acontece? Não, mas fazendo o SUS e aí, que acontece? Pior, né? E aí, vai tirar acontece? Procedimento que as a pessoas mulher precisam. que tem condições, que tem dinheiro, ela vai lá numa clínica, paga lá e faz o procedimento. E a mulher que é pobre vai lá num negócio clandestino lá, um açougue, faz coisa que ela vai correr risco de vida e vai fazer do mesmo jeito. Mas assim, o homicídio também. Mas eu também acho. Esse argumento, ele é um argumento perigoso. Vai virar pelo dia seguinte, eu acho. Olha, a lei, a gente não vai mexer porque vai abortar de todo jeito, ou vai legalizar. Mas peraí, o homicídio é crime e se mata muito no Brasil. Sim, entendeu? Então esse argumento de que a lei não adianta, de que ele vale para tudo. O Brasil é muito grande. Eu acho que deve ter uma conscientização.
Existe uma prévia, né? Um antes, entendeu? Então você tem uma série de métodos contraceptivos. Eu acompanhei vários casos de pessoas que quase abortaram e não abortaram. Porque se fosse mais fácil abortar, muito mais gente iria abortar. Ah, mas eu acho que tinha que ser assim, ó, por exemplo, a mulher quer abortar, então ela vai ficar aqui uma semana. Ela vai assistir um monte de vídeo do que é um aborto. Você vai torturando ela psicologicamente. Exatamente. E aí fala assim, é isso que você quer fazer. E outra coisa também, no meu canal, o que mais tem é mulher arrependida de ter abortado. Isso acontece e não mulher se pode acaba com a vida dela. Tem um monte que se arrepende de não ter abortado. Do policiamento, entendeu? Você não pode falar. Então é como se uma mulher que quisesse dar esse depoimento, né, de que ela gostaria de ter sido orientada a não fazer, é como se ela fosse uma traidora da causa. Então, se defende a liberdade, vírgula, né? Só aquela liberdade que vai ao encontro consciente do que a pessoa está defendendo, entendeu? Quanto ao aborto, eu nem vou expressar a minha opinião, porque senão vão falar que eu sou retardado. Porque pra mim é o seguinte... Bom, então já tô expressando. Agora você já tá falando. Mas eu acho que é o seguinte, ó... Você vai abortar uma vez, beleza. Você abortou a segunda, já é a segunda. A terceira, você tira o útero. Pra mim era isso que tinha que fazer. Mas tá cheio de mulher que faz isso. Mas você tá entendendo? Mas eu falo assim, porque assim, senão foi o que você falou, banaliza. Não banaliza. Claro que banaliza. E outra, vai aumentar a doença sexualmente transmissível. Eu acho que quando eu vim aqui, eu não tenho certeza absoluta, eu tinha acabado de aprovar o projeto para dar direito à laqueadura, não era? Eu acho isso muito importante. Então, não tem ainda, o governador ainda não se manifestou. É que ele tá fazendo campanha, né? Então... Mas isso era importante, entendeu? Porque assim, a gente quer que as pessoas tenham condição de programarem, de se planejarem, isso é mais importante entendeu? do que qualquer outra ação nesse sentido. E agora que eu lembrei, falei, gente, tem tempo então, hein? Tem. Aí não aprovou esse projeto, que é importantíssimo. O presidente também vetou a distribuição de absorvente para mulheres. Principalmente, essa medida, eu apresentei um projeto aqui na Assembleia. A primeira versão do projeto era para distribuir para estudantes, porque realmente existem pesquisas mostrando que muitas meninas ficam constrangidas, não têm absorvente, com medo, por exemplo, do sangue vazar. Foi o 1177 de 2019, é isso? Aqui na Assembleia. Tá, que projeto de lei? 1177? Eu tenho de ver 2019, de 18/10 de 2019. Ah, é esse mesmo. Eu apresentei aqui. Aí foi para a comissão. Na verdade é o seguinte, a gente fez uma reunião na Comissão da Mulher e algumas colegas entenderam que o projeto tinha que ser mais amplo, não só para estudantes, mas para moradoras de rua, ou seja, geral. Sim, sim. Eu falei, olha, alargar demais, a gente pode perder o projeto porque vai dar um impacto no orçamento muito grande. Sim, era melhor a gente fazer para as estudantes, para garantir que elas não abandonem a escola, do que alargar. Mas teve uma votação, ganhou a votação do projeto mais amplo. Eu falei, gente, votou, perdi, vou apoiar o projeto mais amplo, entendeu? Sim. Então talvez tenha sido isso. Agora, para as estudantes, eu acho que é uma medida necessária, porque a gente tem que fazer de tudo para o menino, para a menina, no caso são só as meninas, não desistirem da escola, entendeu? Sim. Que a escola, ela tem N importâncias, né? É a educação, é a capacitação, é a profissionalização, mas também, temos um polícia aqui que sabe que eu não estou mentindo, a prevenção à violência. Né? Quanto mais a gente tem evasão, esse jovem, essa jovem, eles estão passíveis de sofrerem uma violência, porque estão na rua, e de serem cooptados pelo crime. Né? Hoje já não é mais uma preocupação só para com os meninos. Os meninos ainda são mais cooptados do que as meninas. Mas existem muitas mulheres no crime, somente no tráfico. Então a gente tem que fazer de tudo para manter o jovem dentro da escola, entendeu? Esse projeto foi... Eu fiquei chateada com esse veto. Que institui e define diretrizes para a política pública, menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e universalização do acesso ao absorvente higiênico. Na verdade, nós aqui na Assembleia apresentamos antes do pessoal da Câmara. A gente apresentou antes. É que tudo que acontece no federal acaba tendo maior divulgação, entendeu? Sim, sim. Uma outra dúvida, voltando um pouquinho lá sobre o fato que a senhora disse em relação à escola, dos homossexuais, tal. Em relação a homossexuais, não. Você fala sobre isso com a criança em uma idade talvez que não seja adequada. E vale a pena, uma pergunta que eu sempre quis fazer, isso aí seria no caso de não falar, ou de não estimular a criança a falar, acho que você pode ser que não goste disso aqui, goste daquilo ali, por isso que, sabe? Seria nesse caso,
ou seria no caso de realmente não tratar sobre o tema homossexualidade? Por quê? Eu tô perguntando. Porque a minha opinião é que é o seguinte, você vai tratar sobre esse assunto, eu acho que tem que ser tratado a partir do primeiro ano, no seguinte, de que você tem que respeitar todo mundo como ser humano, e não por definição sexual. No primeiro ano, qual primeiro ano você disse? Agora eu já não sei, acho que pra mim, assim, é lógico, com linguagem infantil, mas a partir dos 7 anos, 8 anos, eu acho assim, você respeitar todo mundo, isso, você exatamente. incluir, isso aí eu acho que desde nenezinho mas você tem que ensinar, que falar pra ela, ó, você acha que não pode ser isso, pode ser aquilo, não, eu o que acho tá que não cabe. acontecendo, e isso está acontecendo, não é mentira, nas escolas públicas, nas escolas privadas, entendeu? Uma dinâmica de que, olha, não existe menino, não existe menina, entendeu? De, entre aspas, de experimentação. Olha, você pode experimentar, você pode namorar meninas e meninos. Eu acho que não precisa disso. Sugerir pra pessoa. Pior é que isso incita a promiscuidade, né? Eu, no meu ponto de vista, não precisa disso. Então, por exemplo, eu sou professora universitária, dei aula de inglês também para o pessoal mais jovem do que a idade universitária. A gente que é professor, você recebe demandas. Às vezes você tem um aluno que vem conversar com você, que está se descobrindo homossexual ou transexual, que está com dificuldade junto à sua família, Sim. entendeu? Ele te traz essa demanda. Isso é uma coisa que acontece, vai acontecer no ensino médio. Agora, eu acho muito complicado existir uma pauta. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Uma coisa é surgir a demanda e os professores estarem preparados para lidar. Né? Porque a gente não quer aluno sendo discriminado, não quer aluno entrando em depressão, entendeu? Né? Então isso é uma coisa. Outra coisa é você ter uma pauta, empurrando, sabe? Né? De, olha, inserir, né? Forçarem, né? E essa questão da transexualidade na infância, eu sei que muita gente fica muito bravo quando eu falo isso, diz que eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, que eu não podia falar sobre isso, mas eu quero falar sobre isso, por quê? Eu conheço muitos homossexuais adultos e eu converso muito com eles. E alguns, não são todos, tá? Alguns, quando eram crianças, já tinham uma identificação muito grande com o sexo... com o mesmo sexo. Com o sexo oposto, né? Com o sexo oposto. Por exemplo, hoje é adulto, um homem homossexual. É um homem homossexual. Na infância, gostava de pôr o sapato da mãe alto, de colocar um vestido de uma irmã, de fazer uma maquiagem. Tem uma identificação de personificação. Mas assim, essa pessoa hoje, adulta, é um homem feliz como homem, mas que na vida sexual se sente bem com outros homens. Tá compreendendo? Sim. No momento que essa pessoa era criança, a mentalidade fosse a de hoje, Tiverado trans. ia dizer que era trans. Sim. Ia levar para tomar hormônio. Poderia ter, vamos dizer assim, acabado com a vida dessa pessoa. Vocês estão compreendendo? Porque depois ela pode não se identificar com aquilo. E não conseguir se enquadrar. Então, por que eu não me identifico? Então, o que acontece? Assim, hoje, se você tem um menino que gosta de brincar de coisas de menina, esse menino na vida adulta pode ser um homem heterossexual, pode ser um homem, entendeu? Homossexual, pode ser um homem que quer se apresentar como mulher e aí se declarar transexual, mas a gente tem que dar essa chance, né? da pessoa vivenciar a adolescência e vivenciar o mar de hormônios que a gente recebe na puberdade. Mas acontece muito isso porque eu, sinceramente, eu nunca vi caso de pais levarem filhos pra tomar hormônio. No Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, existe um setor todo voltado para isso. A partir de quantos anos? Então, eles foram muito educados comigo, me receberam, mesmo sabendo que eu sou crítica, então eu quero ser assim muito honesta, né? Sempre agradeço a receptividade deles, mas tem crianças pequenas, com 4, 5 anos, que já começam a ser acompanhadas, que já tem um outro nome, que já usam... Não. Isso tudo, gente, eu peço perdão a Deus se eu estiver sendo injusta, entendeu? E eu recebi grupos de pais no meu gabinete, muito incomodados com o meu posicionamento, porque eu apresentei uma emenda no projeto de uma colega, que até seria uma pessoa interessante para vocês convidarem aqui. Legal.
A deputada Érica Malunguinho. Vamos trazer. Ela é transexual e defensora dessa pauta, mas a gente diverge muito. Érica Malunguinho. Vou anotar aqui. Né? E ela apresentou um projeto da Transcidadania, que falava lá de direitos da saúde. E eu apresentei uma emenda no projeto dela para proibir, a palavra é essa, né? Ministrar hormônios em menores de idade. Tá? Menores de 18 anos. Isso. Tá. Tem gente que acha que eu exagerei, que poderia ser 16. Ok, mas é o seguinte, a verdade é uma só. Estão ministrando hormônios que tem 2 tipos de hormônio. Tem o bloqueador, que você vai dar para o menino, por exemplo, para não desenvolver os testículos, para o pênis não crescer. Na menina, para o seio não desenvolver, para ela não menstruar. Então são os bloqueadores. Você tem que dar antes da fase da puberdade. Então por volta dos 10, 11 anos. Menina às vezes com 9, porque menstrua muito cedo. Você bloqueia as características do sexo biológico. Quando chega ali nos 15, 16, aí começa a dar os hormônios do sexo oposto, para estimular, por exemplo, transformando. No menino crescer seio, entendeu? Em alguns países, que aqui no Brasil isso não é permitido, e eu acho que é certo não ser permitido. Os hormônios já estão acontecendo, mas assim, no Brasil não pode fazer a cirurgia. Nossa, também, né? No exterior, já tem casos de meninas com 14 anos tirar o seio, entendeu? Tirar o útero. Então, assim, o que acontece? São decisões sem volta. Lógico. E aí, se essa pessoa, depois, a mente dela, né? E acontece isso, hein? Que eu assisti outro dia um programa com vários trans que se arrependeram. Mas a gente não pode falar, porque tô inventando. Homofobia. Porque tô indo contra a ciência. Mas não é assim, porque é transfobia. transfobia. Então, assim, eu apresentei cada um faz o que essa quer, emenda. O Chico Xavier mesmo fala, que no livro O Consolador, eles perguntam para o Emmanuel se você pode tratar desses temas na escola. Ele fala que não. Ele fala que esse tema, por enquanto, deve ser tratado em casa antes de você abordar, porque os professores não têm amor suficiente para compreender isso na nossa atualidade. Entende? Então, assim, aí você fala, bom, Janaína, então, é extrema-direita, Janaína é contra os trans. Nada disso, entendeu? Mas você tem que respeitar aquele momento de desenvolvimento que é previsto, inclusive, no ECA, entendeu? E, assim, às vezes, a pessoa, quando recebe os hormônios biológicos do seu sexo biológico, ela se identifica com o próprio sexo, entendeu? E aí você vai admitir uma mutilação dessa criança, desse adolescente, que é uma situação que não tem volta. Aí eles dizem assim, não, mas os hormônios, eles são reversíveis. Não é verdade. Quando você atrofia o testículo... Vai fazer o que depois, entendeu? Gente? Não é assim. Vai pôr bolinha de silicone, de Então, gude? eu conversei com muitos homossexuais adultos que dão, tanto homens quanto mulheres, que dão graças a Deus que na época que eles eram crianças, não tinha essa ideia, né, essa mentalidade da transexualidade, porque eles acham que eles poderiam ter sido transicionados, acho que a expressão é essa, e hoje eles estariam arrependidos, porque são pessoas que têm atração, né, se apaixonam por pessoas do mesmo sexo, mas são felizes como mulheres lésbicas, como homens gays, entendeu? Não queriam ter passado por essa transição. Uhum. Entendi. Não sei se eu fui claro. Foi bem claro. Claro. Antes de continuar, então, só esse assunto é o seguinte: respeite todo mundo, mas não tente sugerir ninguém a fazer nada, pelo menos quanto criança, depois que for... Eu acho que você gera muita dúvida. Como é que você olha para uma criança de 3 anos e fala, olha, não existe menino e menina? Acho que você é trans. Entendeu? Como é que faz isso aí? A criança não sabe nem que falar nome... de sexo com criança? Isso que eu acho que também... Não, isso é um outro ponto. Porque eu não entendo isso aí. Pra mim, eu acho que tem que eles não estão preocupados com isso. Muitos desses esquerdistas extremos, eles gostam de espalhar a sexualidade. Então você vê, hoje na sociedade você tem o funk que só fala porcaria. Só fala porcaria. Eu vi a música do cara falando, dá o pi pra não engravidar. Olha a música, dá o pi pra não engravidar. Nossa senhora. E aí você ouve as meninas de 12, 13 anos, estão tudo ouvindo isso hoje em dia. É verdade, viu? Não, essa coisa do funk... A música também é verdade. Ela é muito problemática, entendeu? Porque você tem, na verdade, não digo que sejam todos, mas situações de estupro institucionalizado. Porque hoje você tem situações... E as feministas dos filhos do banco lá, dos filhos do bonde, e onde você tem relações sexuais, assim...
coletivas, e o que mais me preocupa, vejo aqui não tem nenhum moralismo, hein? Envolvendo menores de idade. É um absurdo. Às vezes menores de 14 anos, que pelo Código Penal é estupro. Estupro. Mas aí não dá pra dizer que é reflexo de um sistema que a gente vive, que não dá acesso a todo mundo à cultura, não dá acesso a todo mundo à educação. E aquele é o momento de lazer deles, você disse. Infelizmente. Fuder no meio da rua. Infelizmente é. Não, mas hoje em dia, com 10 anos, as crianças ouvem funk que falam só de coisa de sexo, trata a mulher igual o lixo do lixo. Meu, então é claro que uma menina de 12 anos que ouviu a vida inteira uma porcaria dessa, dizendo que ela tem que dar o ânus pra não engravidar, você acha que ela vai... Só que, se você for ver a música americana também... Também Não, faz não isso. é desse nível, não desse O nível. quê? É, sim. Edu, tem Dar o mesmo. ânus pra não engravidar, não. Não, tem desse coisa que nível é- Tem Não, coisa Eu até moro nos pior. Estados Unidos, nunca ouvi. Então, mas... Eu também não conheço, mas eu acho Você falou o assim... nome das cantoras? A Cardi B é isso? Cardi Não, B. elas falam, mas não Eu, desse eu jeito. penso que a gente, pelo menos, tem que se sentir no direito de discutir isso. Sim, Porque isso sim. hoje em dia você não pode abrir a boca. É verdade, verdade. Você não pode abrir a boca. E assim, quem é que ganha com uma criança de 12 anos sendo iniciada sexualmente, né, de uma maneira violenta, no meio de uma... Quem é que ganha com isso? Então a gente tem que tomar cuidado para não achar que é liberdade, para na verdade referendar abusos, né? Totalmente. Entendeu? Totalmente. Liberdade. Você falou, menos de 14 anos, tá lá no meio do baile. Né? Falar a real. Vou falar, beleza, é o momento Por de... que essa menina tá lá? Porque E pode ser a engravida. criação dela. Rafael, aí é outros 500. Primeiro a gente tem que fazer o seguinte, vamos fazer o quê? Vamos estudar o porquê que ela tá lá ou a gente primeiro vamos coibir isso aqui de acontecer Tem pra que depois coibir, estudar? óbvio. Não, eu acho que Não, tem que vamos deixar ela saber ser primeiro estuprada à por que que tem vontade lá. pra depois entender. É, tem que coibir, eu acho que tem que claro. coibir, Eu depois acho você que tem que não. estudar, senão você... Eu acho que a gente tem que não- ir na causa do problema. Não Ah, então adianta você vai na fazer causa, uma começa a coisa tratar Ô, a no meu, causa quando pra tava depois tendo a coibir, até isso pandemia- deixar elas serem estupradas. Não, Ô, lógico que quando não. tava tendo a não é isso, pandemia, não tô podia falando pra fazer- estuprar Mas isso que eu tô ninguém. falando. Você tá Não. querendo dizer que eu tô querendo... Não tô falando que você falou de estuprar. É. Só que a mina... Não falei isso. Só que Não. abaixo de 14 anos ela não é estupro. Não, lógico que é. Eu não tô, É isso que eu eu não tô tô falando. falando isso. Eu nem falei que isso é certo. Não falei Eu você tô não falou falando que a isso é causa. certo. Não, Eu mas tô falando que eu falando acho que dessa primeiro tem que questão- coibir. Lógico. Pra depois ô, você entender a quando tava causa. na pandemia, os restaurantes Acontece que não fechados, os caras funciona. quebrando, velho. E tendo baile funk na favela. E o governador não tava nem aí. Isso estava acontecendo. Ó, restaurante quebrou, vários restaurantes quebraram. Um monte de gente perdeu emprego. Gente que precisava abrir, os caras não queriam abrir. E o baile funk rolando solto na favela. E a galera usando droga pra caramba. Mas isso aí você me permite entrar num outro tema. Pelo amor de Deus, né? Os caras Eu são- recebo todo santo dia e-mail de pessoas que não estão podendo entrar no trabalho, que já estão sendo vítimas de processo administrativo, porque não querem se vacinar. Sim, Tá? Eu não vou entrar no mérito, eu não sou contra a vacina, mas eu acho que as pessoas têm direitos. Ao mesmo tempo que o prefeito está fazendo essa caça às bruxas, né? E tem órgãos estaduais também, agora já está programando o carnaval. Ah, Então, assim, na minha cabeça não tem lógica. Mas é que eu Entendeu? acho que, É. assim, por exemplo... Pro povo trabalhar, pro povo entrar na universidade, na escola, tem que Vou fazer provar isso. que vacinou. Aí já tá programando o carnaval, que eu acho que não vai ter como pedir o passaporte da vacina no bloco de rua. você tem. Mas é que eu acho, deputado, que é assim, ó. Eu, por exemplo, eu tenho uma oficina de motores elétricos. Eu posso ter o direito de deixar entrar lá, só que eu acho que se vacinou. Eu acho que eu podia ter esse direito. Porque, por exemplo, eu posso, por exemplo, no meu carro exigir que as pessoas usem cinto de segurança. Essa é a lei já, né? Não, mas vamos supor que você põe essa regra lá na sua oficina. É menos drástico do que o prefeito baixar um decreto, o governador baixar um decreto, dizendo o seguinte: nenhum funcionário público não vacinado entra na repartição, nenhum. Como é que é isso aí? Então não pode, no Tribunal de Justiça não pode. Né? O advogado vai fazer uma audiência, uma parte, vai buscar um direito. Na minha leitura, isso fere o direito constitucional de acesso à justiça. Ah, sim. Entendeu? Então, assim, é uma balada, é um show, é um evento. É outra história. Agora, em serviço público, o que tem de gente me escrevendo que já está avisando que vai ter sindicância, que vai ter punição, falta grave, funcionário público, eu não consigo ver nenhum fundamento jurídico nisso, entendeu? E agora eles estão programando o carnaval, é uma incoerência sem tamanho. É uma questão... É incoerente mesmo. A bem primeira complicado. pessoa que Não, me até que eu não escreveu acho era um incoerente. funcionário da Sabesp. Você não acha incoerente? Não. Foi o primeiro que me escreveu.
Depois começaram de vários municípios, entendeu? De órgãos públicos, do tribunal. Muita gente criticando, acho estranho a OAB, pelo menos eu não vi. A OAB não ter feito nenhum tipo de manifesto para defender os advogados, que são poucos que não querem se vacinar. É a minoria, gente. Eu sou a favor da vacina, mas eu acho que não pode forçar ninguém. Cada um Entendeu? faz o que É quer, a minoria. Né? Então, e agora... Os caras querem forçar a gente a tudo, velho. O teu direito fere o meu Uma coisa, não, mas nos Estados Unidos é bom assim, os caras, bom, esse caso eu não sei, mas você sempre tem liberdade de fazer as coisas e a tua escolha. Aí esse negócio de ficar limitando e tal, igual como eu volto no assunto dos restaurantes, que fecham os restaurantes, um monte de restaurante quebrou. Mas nos Estados Unidos tem um monte de restrição em restaurante agora também. Bolsonaro então, mesmo comeu pizza do lado de fora. Porque tava sem vacina, né? Não, mas aí é individual. Aí que tá. Nos Estados Unidos é assim, é individual. Cada um sempre tem o direito de fazer. Tanto que lá você pode, por exemplo, se eu não quiser fazer um bolo pra você porque eu não gosto de você, eu não preciso. Aqui é capaz do cara tomar um processo. Então a liberdade é muito respeitada lá. Isso eu acho legal. Isso é verdade. ponto de vista. Então agora eles estão já mandando avisar que os alunos, por exemplo, da USP, da Unesp, da Unicamp, de universidades particulares, não vão poder entrar nas aulas. Então, o governo não deveria decidir. Entendeu? E aí a gente tem uma série de casos. Tem gente que tem alergia, tem gente que teve muita reação à primeira dose, não quer tomar a segunda dose. Eu tive. Sabe? Então, assim, é uma decisão de cada um, meu Deus. Eu tive Covid. É que tem que arcar com a consequência da decisão também. Assim, eu tive Covid. É a mesma coisa a pessoa que tomou a vacina e teve uma reação adversa que causou um mal permanente. Eu tive a Covid. É um risco que a gente corre também. Eu tive a Covid, eu falei no programa aqui várias vezes, e tomei a AstraZeneca. Jesus! Mas foi umas 15 vezes pior que a Covid. Eu fiquei assim. Eu nunca tive uma febre daquela. Eu sempre fui de muito reclamar. Eu sou um imbecil. Então assim, eu fico, não sei o que febre. Eu ficava até sério assim, ó. Eu não conseguia nem falar da febre que eu tive. Assim, um dia passou, quis tomar vacina, vou tomar a segunda dose, entendeu? Eu não sou contra, mas eu tive uma reação. O que assim, dane-se, sabe? Não morri, tá ligado? Tipo, não penso que seja errado. Reação para que aconteça, entendeu? Se houve estudo pra isso, eu tô confiando no que estão me falando. Pode ser que eu morra, pode ser, morri. Você entendeu? Penso dessa maneira. Mas é isso, você tá decidindo, entendeu? Eu tô decidindo. É essa que é a questão. Eu tô decidindo. Né? Você tá decidindo. Eu estou preocupada, porque eu acho que vai ter uma pressão grande para vacinar as crianças. E eu tenho entrado nas Anvisas dos vários países, entendeu? Ninguém tá aconselhando vacinar a criança. Mas por causa de reação, por conta do quê? Porque entendem que não tem estudos suficientes da segurança da vacinação de crianças. Entendi. E aqui já tá muita gente falando que quer vacinar. O próprio governador, lá atrás, ele já publicou: garotada, prepara o braço, vamos vacinar a partir dos 3 anos. Olha, o pedido da Pfizer para o FDA, que é a Anvisa americana, foi feito esses dias. E o governador já estava anunciando lá atrás. Prepara o seu bracinho. Então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, nós não sabemos o que isso pode repercutir para as crianças ao médio e a longo prazo. E essa doença não impacta as crianças como impacta as faixas etárias mais elevadas. Então é justo, porque assim, tem gente que diz assim para mim, tem que vacinar as crianças porque elas podem levar a doença pro vô ou pra avó. Desculpa, é justo a gente submeter crianças a risco para preservar, seja lá quem for, entendeu? Eu não acho que é justo, não acho que é ético. A gente tem que preservar qualquer tipo de vida, só que se for pra preservar, eu vou falar a real, tem que preservar qualquer tipo de vida, mas se for pra escolher entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova, eu vou escolher a mais nova. As crianças são prioridades na Constituição Federal. Então. Entendeu? É jurídica a coisa. Então estão querendo, em prol de um coletivo genérico, colocar as crianças em risco, entendeu? Isso não quer dizer que seja que nós sejamos, sei lá, contrários à vacinação, mas acho que deve haver mais estudo em cima disso. Sim, por exemplo, a pólio, o sarampo, a meningite, são doenças que acometem crianças. Sim. Então, você tem que vacinar. Percebe? Assim, eu não sou anti-vacina, nunca fui. Né? Eu mesma falei em prol das vacinações. Agora, você vacinar a criança para poupar os outros... Não é uma doença que pega a criança, que mata a criança. O número de casos adversos com a vacina é compatível com o número de mortes por Covid. Então você vai submeter as crianças a um risco. O que é casos adversos, que a senhora quer dizer?
Então, eles fazem notificações de casos adversos, tá? Então, por exemplo, eu não considero dor no braço um caso adverso. Também não. Não considero uma febrinha um caso adverso. Mas a tal da pericardite, da miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração, eu entendo que é um caso adverso. Eles existem. São raros. Como também são raras as mortes por Covid em crianças saudáveis. Então, vamos vacinar a criança com comorbidade, da mesma raridade, que tem mais chance de pegar uma Covid, ok. Né? Agora, uma criança saudável, ela tem mínimas chances de morrer por Covid. A gente vai fazer ela correr o risco da miocardite sem os testes necessários? Entendeu? É isso que a gente tem que... Agora, o problema é o seguinte, não se pode sequer debater isso. Porque aí é porque você é negacionista, você é bolsonarista, você é extrema-direita. É tudo quanto é ista. Mas assim, deputada, será que não entra naquela mesma relação que a gente falou do caso da Prevent Senior, que estava fazendo... Eu vou chupar uma bala dessa. Pode, fica à vontade. Só tem de iogurte. Será que não entra no mesmo caso que a gente falou da Prevent Senior? Que estavam experimentando os remédios numa doença que a gente não tinha tanta informação e os médicos estavam tentando medicar as pessoas ali? É interessante que todo mundo que defende as vacinas não consegue enxergar essa paridade que você estabeleceu. É uma doença nova, vamos tentar as vacinas, vamos tentar os remédios, não é isso que você está dizendo? Sim, não entra no mesmo. A diferença é assim, veja bem, os formadores de opinião hoje defendem vacinar mesmo com risco e são contra qualquer medicação. Tanto é que querem processar médico, presidente do CFM, é uma histeria generalizada. A diferença, desculpa, esqueci teu nome. Rafael. A diferença, Rafael, é que quando os médicos tentam medicar quem está com Covid, a pessoa está ali à beira da morte, você está tentando alguma coisa. Você já está doente. Não medicar é deixar a pessoa ao léu. Com certeza. No caso da vacina, você está aplicando um produto numa pessoa saudável. Então teria que ter mais cuidado ainda com a vacina do que com os remédios que você está tentando diante de uma doença nova. É coerente. Só que estão exigindo absoluta certeza dos remédios e não estão exigindo os testes, nem para aplicar em criança das vacinas, entendeu? É muito errado tem que mesmo. ter teste, né? Outra coisa, Rafael, deputada. deixa eu só eu fazer uma pergunta que ele tinha pedido. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu já pedi aqui. Janaína, é o seguinte... porque eu entendo assim, que dentro da lógica espírita, né, existem níveis evolutivos diferentes. E eu queria te fazer uma pergunta, você que está tão dentro do meio político, né? Você acha que a maioria dos políticos entra já na má intenção? Ou eles entram e são deturpados ao longo do caminho? Ou eles são mais ou menos, já estão mais por menos que menos? Olha, igual a menina no baile funk, né? Eu recebi um prefeito hoje e ele comentou algo parecido com isso que você está dizendo. Porque o pessoal que vem para a política e tal. E eu disse assim, eu vejo os políticos como um retrato da sociedade. Sim. Eu não acho que os políticos sejam piores. Não, com entendeu? certeza. Eu acredito que é um retrato da sociedade. Né? Você vai assim, encontrar pessoas... Se o cara conseguir se dar bem, ele se dá bem. Falando na sua linguagem, né, em termos assim da evolução, da mesma maneira que você tem advogados, médicos, engenheiros, faxineiros, apresentadores, jornalistas, entendeu? Que são majoritariamente bons, né? Trabalham por causas policiais. Você tem o pessoal que é complicado. Sim. Entendeu? Na política é a mesma coisa. Eu não acho que seja pior. Mas é que tem muitas possibilidades de abuso, né? Acho que isso acaba favorecendo. Não, tem mais oportunidade para você fazer coisa errada, né? Fica mais exposto só. Isso pode ser. Porque, muitas vezes em outras profissões... você tem as coisas você erradas não com fica menos tão exposição. exposto. Até porque entendeu? É muito mais fácil você questionar a honestidade das pessoas sem a sua ter colocado à prova lá. Sim, você não tem teto de vidro, né? Eu não sei, eu encontrei muita gente bem intencionada. Sim. Muita gente, assim, que inclusive deprimiu no primeiro ano de mandato, querendo fazer as coisas, tomando muita pancada, sendo muito criticado. Assim.
Tive colegas que deprimiram seriamente. E eu acho que eu não deprimo porque, como eu apanhei muito na universidade, já tá cascuda, a pancadaria da universidade, da época do processo de impeachment, eu acho que já me trouxe uma casca grossa, entendeu? Então eu realmente não deprimi, mas eu assisti colegas que preocuparam a gente, entendeu? Só vocês sabem o que vocês veem a fundo mesmo. Né? Entendi, não, mas eu queria fazer a pergunta relacionada a isso. E dá para ser um político honesto no meio dessa bagunça? Claro. Claro, como dá para ser policial honesto, dá para ser juiz honesto, dá para ser líder religioso honesto. Você tem o povo que desvia em todos os lugares. E que vão tentar te levar, não tem jeito. Tentam te levar, sempre vai tentar, acho que em tem qualquer muita ramo, oportunidade. Vamos supor, talvez igual, como vamos conheçam supor, ela, já sabe que o policial, não... o policial vai receber em diversas prisões que ele faz, um vai chegar pra ele e falar, você não quer tanto pra me deixar embora? É de você, da pessoa falar, não, e eu vou exercer a minha função como eu fui treinado a fazer e é assim que eu vou fazer, ou eu lá partir pro outro lado. Entendeu? Só que assim, se cair, cai igual o outro, cai igual o cara que ele prendeu. É que algumas profissões você tá em cima da linha o tempo inteiro. Sim. Eu falava isso muito com os meus alunos. Né? O advogado também anda na linha, assim, tá em cima da linha. Quando eu digo em cima da linha, que pode cair pro lado errado. Caiu. O juiz, o promotor, o polícia. Escorregar, cai. Entendeu? É uma oportunidade. Tá sempre exposto. Sabe, assim, é um dia ruim, uma coisa que... Então você tem que ter a cabeça muito no lugar. Entendeu? E tá sempre pedindo orientação, sabe assim... Sabedoria, sanidade, sabedoria, clareza, não é fácil. Deputada, só antes de continuar, pedir o pessoal que tá aqui se inscrever no canal, aqui a câmera ali, ó. Pessoal que tá aqui se inscrever no canal, não esqueci também de se inscrever no canal de cortes do Isto Não É Podcast. Virou agora, né, Michael? Tava dormindo, né? Tô brincando, o Michael gente boa, tem 17 anos esse moleque, acredita? Amor. Não parece, né? Parece ter uns 45. Não digo tanto, mas uns 20 e poucos. Isto Não É Podcast, se inscreve aqui no canal, cortes do Isto Não É Podcast, Instagram, @Isto Não É Podcast, TikTok, @Isto Não É Podcast, tá certo? Só fazer uma pergunta do Josiel, que é o nosso Umpalumpa, era pra ele vir pra cá, mas ele tomou a segunda dose da vacina e ficou ruim. Vai morrer. Não, pelo amor de Deus. Mas ele parece criança, ele tem esse aqui de altura, pode ser que morra mesmo. Aí a gente... Isso é uma outra coisa que ninguém está discutindo no Brasil. Será que a dose que dá para um adulto deve ser dada para uma criança? Eu não tinha pensado nisso. Isso tem que mudar mesmo. Isso não sei. Estudar. Aí eu não tenho ideia. Não se discute isso aqui. É verdade, eu não tinha pensado nisso, não. Mas não, tudo bem. De mais eu testes, lembrei que você falou que ele era pequenininho. Ele tem isso aqui de altura, assim, ó. Menor que esse aqui, ó. Fica em pé. Menor que esse. Você acredita menor que ele? Eu tomei as 2 doses. Eu não sei se é possível. Tomou? Não foi de base, não foi de uísque, não, né? Deputada, o seu partido PSL e tá em fusão, parece, com o não, gente, se vocês souberem algo, me expliquem, porque eu não tô sabendo nada. Então, eu também, como a pergunta do Josiel, então assim, ele tinha me feito a pergunta se a senhora pretende prosseguir no PSL ou já pensa em partir para outro partido. Eu acho que eu não vou ter espaço nessa nova sigla. Tá? Eu acredito que eu não vou ter espaço. Eu já vinha sentindo isso já no PSL, entendeu? Aí veio essa novidade que ninguém foi consultado, ninguém foi ouvido, não houve um diálogo. Só aconteceu. A gente soube pela imprensa, como sempre. E aí, apesar que dessa vez até que o presidente estadual aqui comentou comigo que isso estava para acontecer, mas não houve assim um debate, ninguém perguntou. Eu achei que isso tivesse acontecido só no PSL. Mas conversando com os colegas do DEM, eles também não foram consultados, entendeu? Então a verdade é a seguinte, está todo mundo esperando para saber o que é que isso vai ser, entendeu? Quem eles vão apoiar no âmbito nacional, quem eles vão apoiar no âmbito estadual. Eu percebi que o que eles querem sugerir é uma terceira via que então, não seja mas polarizada. Quem será, tal, entendeu? Né? Então, assim, eu acredito que eu não vou ter espaço porque eu quero concorrer ao Senado. E eles já me deram todos os sinais de que eles não vão me dar a legenda, entendeu? Eles, como outros partidos, querem que eu saia a deputada federal, né? Que é um direito deles não quererem. Então eu acho que eu não vou ter espaço nessa sigla. Como é um direito seu querer ser senadora. Entendeu? Então assim, eu acho que eu não vou ter espaço nessa sigla. Por outro lado, talvez eu não possa sair tão rápido.
Porque funciona assim, eles fizeram a fusão hoje, mas foi uma fusão simbólica. Eles têm que oficializar essa fusão na justiça. Tem gente que diz que isso vai sair em novembro, tem gente que diz que é dezembro, que é janeiro, então tem que esperar. Assim que houver essa oficialização, a gente tem 30 dias para decidir se sai ou se fica. Então eu pretendo analisar um pouquinho para ver o que é que eu faço. Qual é meu risco hoje? Se eu sair, eu perco imediatamente a minha cadeira na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça aqui na Assembleia. Uhum. Na CCJ, eu posso barrar muita coisa ruim, inclusive que vem do governo. Eu posso melhorar projetos mais ou menos, entendeu? Então, assim, perder a CCJ é perder o meu poder, vamos dizer assim, de melhorar os projetos, entendeu? Sim. Então eu vou esperar um pouco, mas eu acredito que eu não vou ter espaço nessa Mas a senhora já está conversando, tem alguma ideia de algum partido? Não precisa... Não, eu conversei com vários, conversei acho que não tem sigilo nisso, conversei com o pessoal do PRTB, eles foram muito, muito receptivos, me convidaram para ir, para sair ao Senado. Depois conversei também com o pessoal do DC, que é Democracia Cristã, né, que é do Dr. Emael, todo mundo conhece, a musiquinha... Conversei, ele foi muito atencioso. Sinais, grandes sinais. Inclusive, a gente tem uma visão parecida com relação à Constituição. Eu gosto da Constituição, acho que você tem que ir mudando aos poucos, não quero mexer assim de maneira brusca. Mas o doutor Emael, ele vai ser candidato à presidência. Sim. E eu, às vezes, fico numa situação, porque eu não sei se... Eu quero saber quem será. Se eu entrar no partido, eu vou ter que apoiar o doutor Emael, e eu não tenho nada contra ele, mas eu não sei se para a presidência, entendeu? Você sabe que a possibilidade dele ganhar é praticamente nula. Então é uma situação complicada. É igual o Levi Fidelix com o Aerotrem. Eu fiz uma reunião muito boa com a deputada federal Renata Abreu, que é do Podemos, que me convidou também para ir. A maioria convida para sair a deputada federal, né? Sim. Porque aí você tem mais tempo de TV, tem todo um pacote para deputado federal. É uma estratégia. Sim. Mas ela também ainda não sabe quem que ela vai apoiar para a presidência, quem que ela vai apoiar para o governo. Então, assim, o pessoal do Republicanos veio conversar comigo. Eu agradeço, assim, todas essas propostas, esses convites. Mas eu acho que a gente tem que esperar a cena do país estar um pouco mais definida. Eu acho que está tudo muito indefinido. E nessa fusão com o DEM, deputado, você acha que o PSL ele sempre teve uma posição mais centralizada ou a gente que enxergava ele mais à direita mesmo? Porque o DEM é... Eu acho que assim, isso eu falo, não estou falando só aqui, tá? Eu falo olhando no olho. Por exemplo, o deputado federal Júnior Bozella, que hoje é o vice-presidente, mas é ele que é presidente aqui da estadual. O que eu disse para ele e digo aqui? Para mim, ele pessoalizou o conflito com o presidente Bolsonaro. Entendeu? Ele pessoalizou, de forma que tudo que o presidente faz para ele é errado. Né? Isso aconteceu com a deputada Joyce, que hoje, inclusive, saiu do PSL e foi para o PSDB. Nem sei como ela conseguiu, porque não tem um momento... Ela conseguiu, não sei como. Acho que ela entrou com processo, né? Porque não era momento para isso, juridicamente. Acho que ela deve ter acionado para poder conseguir. Ela pessoalizou o conflito, entendeu? Talvez o presidente Luciano Bivar, que é o nacional, sim, talvez numa escala menor, tenha pessoalizado. Porque eu acho assim, ninguém é Deus, né? Eu acho muito complicado você elogiar tudo, da mesma maneira que eu acho estranho criticar tudo. E é muito comum isso hoje em dia, né? E assim, eles estão nessa dinâmica. Tudo que vem do governo federal é ruim, é genocida, é não sei o quê. Então eu não acho que é uma questão de direita, esquerda ou centro. Me parece um conflito pessoal. Não, isso acho que tem muito hoje em dia. Tá muito assim. A gente tá falando disso antes de começar o programa. Mas também tem um lado que hoje a gente vê que os candidatos são muito mais independentes de ideia do partido do que era antes, né? Mas graças a Deus. Mas de qualquer maneira, o ideal seria não ter que ter sigla para você conseguir uma candidatura. Eu defendo a candidatura avulsa desde sempre. Era muito mais fácil. Tanto que o presidente já tá quase 2 anos aí sem partido. Né? Ô, Janaína, tem uma pergunta aqui. Quando você foi convidada para ser vice-presidente, né? Você foi, né? Ela tinha acabado de ganhar a eleição. Não, foi antes. Foi antes. Foi antes. É verdade. Foi para concorrer. Então, exatamente. E aí o Bolsonaro convidou ela para ser vice-presidente.
e você rejeitou. Isso é uma coisa que quase ninguém faria, na verdade. Muito poucas pessoas muito fariam. difícil, muito bom. Mas isso mostra uma grande assim, integridade da parte dela. Eu conversei muito com ele. Eu sou muito detalhista. Eu imagino, Você mas aí chega qual a ser que é... chata. A minha entendeu? pergunta é, qual que é a meta da deputada Janaína? Quer dizer, qual que é a meta da Janaína? Vai chegar até onde? Tem essa pretensão de chegar a ser presidente um dia? Deus é que sabe, entendeu? Eu penso assim, a gente não sabe. Você vê, essa semana perdi um tio, jovem até. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Então, o que eu quero? Eu quero fazer o certo, fazer o bem agora, entendeu? Eu não quero ficar... Porque quando você começa a criar muito plano, você fica meio assim, você é dominado por esse plano, sabe assim? E eu vejo muito... na hora, né? Eu vejo muito... Eu acho que, por exemplo, isso, goste-se dele ou não, foi o que aconteceu com o governador João Dória. O governador João Dória poderia ter feito um grande mandato, na minha leitura, né? Tem bons secretários, tem uma equipe boa. Só que ele foi consumido por esse plano de ser presidente. Verdade. Então, assim, ele não viveu o mandato dele. Olha como isso estraga, né? Prejudica o Estado. Então, eu não acho legal, né? O presidente também, eu acho que o presidente também errou quando, muito no início do mandato, ele já se anunciou candidato à reeleição. Então, acho que você tem que deixar essas coisas para o momento adequado. Sem dúvida, né? sem dúvida. Senão você acaba realmente sendo até interpretado de uma maneira que você está fazendo campanha o tempo Aí inteiro. tudo que você faz é por causa da eleição. Muitos são assim, na verdade. O Dória e o Bolsonaro fazem isso. Mas eu acho muito ruim isso. É uma dinâmica que está entranhada no Brasil. Mas eu acho isso muito ruim. Deputada, se eu sou, vamos supor que eu aqui nesse momento sou Sérgio Moro. Tá. Deputado. Aí ele chega aqui e fala assim: você quer ser minha vice? Eu vou entrar aqui como presidente, não sei o que e tal. Janaína e Moro, Moro e Janaína, você toparia? Eu ia sentar com ele, ia querer fazer com ele o que eu tentei fazer com o presidente Bolsonaro e eu não consegui. O que a senhora não conseguiu? Eu queria sentar com ele e entender qual era o plano dele para a saúde, qual era o plano dele para a educação. Não ideias soltas, plano, entende? Um papelzinho ali. Eu sou chata, gente. Eu sou muito chata, entendeu? Então eu queria. E não deu. Isso é raro, hein? O Bolsonaro não tinha plano de governo? Isso é. Não é isso. Ele tinha um grupo, né, de apoiadores ali. Não, ele escolheu boas pessoas para começar o governo, né? Não, ele tem bons ministros, mas ele tinha um grupo que achava o seguinte, que eu recebi o convite mais disputado. E eu ainda estava querendo fazer pergunta. Esse grupo... Então, isso é muito né? Eu fiquei com fama de pedante. Sim. Esse isso é muito íntegro, porque quantas pessoas você acha que vão receber a pessoa nem o convite de ser vice-presidente do candidato que ganhou, né? O que provavelmente ia ganhar na época, todo mundo sabia. E mesmo assim fala, não, peraí, eu só vou aceitar. Eles acharam que eu era pedante. Esse grupo de pessoas são os filhos do presidente? Tem os filhos, mas havia também outros jovens outras pessoas, ali. Tá. Então eu lembro de uma moça que era forte no PSL na época, que foi me visitar e falou, mas você faz muita pergunta, entendeu? Você tem que aceitar e depois você vai ver. Mas eu falava, gente, mas isso não tá certo. Eu preciso saber exatamente onde o que você está se enfiando. Talvez a nossa dinâmica na política não seja essa. Seja o seguinte, a gente junta, ganha e depois vê. Eu acho que é um pouco assim. Entendeu? Que é errado, né? Mas não sei se é assim, entendeu? Uma pessoa não aceitar um convite de Eu vice-presidente. quero entender. Aí eu cheguei pra ele, falei, olha, eu tenho uma proposta pro senhor, vamos fechar o palácio lá da vice-presidência, eu vou ficar morando na minha casa, quando o senhor viajar eu vou pra Brasília, a gente tinha um prédio da presidência na Paulista, eu falei, eu fico uma salinha lá, eu despacho de lá, entendeu? Ele achou legal. Eu topo. Mas esse povo do entorno falou o seguinte, peraí, agora ela tá fazendo exigência. Então, assim, a coisa foi... Eu até imagino quem seja. A coisa foi esgarçando, né? Também acho que pro grupo mais duro de apoiadores do presidente, eu não sou suficientemente direita. Para eles, eu não sou tão de direita como precisaria ser. O Bolsonaro também não. Mas que, na verdade, agora o Bolsonaro não é mais antes. Isso que eu ia falar. Não, mas eu acho que o Bolsonaro votou com o PT várias coisas como deputado. Então assim... colocou amigo do Zé de verdade, eu acho que não era para ser.
Entendeu? E se tivesse sido, se tivesse sido, será que ainda seria? Mas talvez, olha, pra pensar, no começo, eu acho que se eu tivesse sido vice do presidente, eu acho que no começo a gente ia ter muito atrito. Porque agora eu também tô mais madura. Agora eu também entendo que às vezes a pessoa tem que ceder, que às vezes a pessoa... Mas no começo eu acho que eu ia muito entrar no embate com ele, entendeu? Então, olha, Deus é bom. Foi a melhor coisa do Mas mundo. Moro e Em Janaína relação ao Moro, deputada, tipo, Mesma o Moro, ele também tem coisas que a gente pode relacionar, ter aceitado o cargo de ministro depois da Lava Jato, pode até ser que não seja, mas pode dar a entender que a Lava Jato teve um interesse político. No caso do Moro, como ministro nessa CPI Da Covid? do inquérito que ele estava movendo contra o Bolsonaro. Sim. Da PF. Da PF. Sim. Pode ser uma vingancinha, até porque é prerrogativa do presidente a mudança. Será que não entraria no mesmo erro? O problema que eu vejo no Moro é que eu acho que ele tá perdendo o timing. Já perdeu o time, por isso que Entendeu? eu não acho que era político. Porque já era pra ele estar eu não acho que é ele não- político. Já pra estar colocando pro jogo já. E outra, eu tudo não que o Moro falou, o consigo... Bolsonaro fez. Eu não consigo Realmente. saber o que é que ele pensa das outras pautas. A senhora não Por conversa exemplo, com ele? Não. Não? Da pauta anticorrupção, eu sei o que ele pensa e eu concordo com ele. Acho que ele seria um bom quadro, né? Pra estar na presidência, pra estar na frente. Mas e o resto? Do que ele pensa? Eu não sei. Então, assim... entende? Teria que ter um pouco mais de exposição das ideias dele. Agora, eu acho que de todas as possibilidades de terceira via que estão aí, Eu também acho que é mais ele forte. é a melhor, entendeu? É a mais forte também. É a que tem pra mais chegar. chance, mas tem que ver o que ele vem propor. Porque como o Rafael cansa de dizer, a gente já partindo pra parte final do programa, que daqui a pouco já vai dar uma hora, o Lula se beneficia do Bolsonaro e o Bolsonaro se beneficia do Lula. Um precisa do outro pra continuar vivo ali, eu acho. Politicamente falando, eu digo, em relação a eleição, essa polarização é boa pros dois. E o Bolsonaro colocou o amigo do Zé Dirceu, colocou o amigo do Lula também. Agora Quem que é como esse amigo ministro. do Zé Dirceu que eu não O sei? cara da PGR. O Augusto Aras? E aí agora colocou como ministro na Casa Civil o amigo do Lula lá, cara que apoiava o Lula. O Ciro Nogueira? Então eu acho que esses tá, caras aí não entendi. estão nem aí pra direita e esquerda. Na minha concepção é isso. Lula, mas é que Bolsonaro. tá, esse Sabia que o não Aras sei- era amigo do Zé Dirceu? Fez até festa pra ele. É mesmo. Ô, eu não sabia. deputada, tem alguns projetos aqui Ah, que eu achei interessante. Deixa eu só pegar um aqui específico. Tá, aqui. Tem esse projeto aqui que é de agosto, não lembro se você chegou a comentar da última vez, mas queria que falasse um pouco sobre ele. Eu peguei alguns aqui, mas o assunto acabou se estendendo, eu acabei não falando sobre quase nenhum, né? fale. Projeto 520-2021, que concretiza absoluta prioridade para a saúde das crianças mediante a garantia Do pediatra. de atendimento por pediatra. Isso. Queria que a senhora explicasse um pouco mais sobre O que esse a projeto. gente identificou? Né? Conversando com vários presidentes de associação de pediatria, olhando na ponta, existe uma tendência de substituir o pediatra pelos médicos da família ou mesmo por clínicos gerais. Tá? Tenho o maior respeito pelos clínicos, pelos médicos da família. Agora, o pediatra é um médico preparado para atender a criança. Criança não é Criança não é um adulto mini, entendeu? Não não é um adulto pequeno. Criança é um ser num estágio diferenciado de desenvolvimento. Então a gente precisa garantir que o profissional preparado para atender a criança é quem vai atender. Né? A pessoa que tem condição, que tem um plano de saúde, que tem condição de pagar, ela leva seu filho onde? No pediatra. Sim. Por que no sistema público estão com essa mania de substituir? Porque o pobre tem que levar no clínico. E aí eu levantei isso aí, porque o povo da esquerda não concorda muito comigo nisso. Também. Falei, isso aí é elitista, entendeu? Eu Por acho que a criança que depende do SUS não tem direito ao pediatra? Isso é elitismo. Tem. Não sei o quê. Mas assim, gente, é verdade. Com certeza. Qualquer pessoa que tem condição de ter um convênio, marca pediatra pro seu filho. Eu quero igual.
Por exemplo, se fosse um projeto federal, pelo que eu levantei com o pessoal do Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, talvez não houvesse pediatras suficientes para a gente aprovar esse projeto no Brasil inteiro. Talvez não houvesse, porque os pediatras estão muito concentrados aqui na região sudeste. Mas em São Paulo tem. Então, se tem em São Paulo, eu quero que as crianças tenham essa garantia, entendeu? É um outro olhar. O pediatra entende da criança na parte fisiológica, na parte psicológica, na parte emocional. A pessoa é preparada para isso aí. O outro é o 643/2019, que determina que, esse eu achei muito interessante, determina que uma das aulas semanais de educação física seja destinada ao ensino de alguma modalidade de luta corporal às alunas, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. E você sabe que eu apanhei da esquerda por causa desse projeto? Falei, não, peraí, quem é que põe a camiseta lute como uma menina? São as esquerdistas. Aí eu chego e apresento um projeto para treinar essas meninas para lutarem, que é a melhor defesa pessoal. Opcional. Não, mas é super importante. Eu acho super importante. O tipo de crime que a mulher geralmente sofre é um ambiente mais preservado. Ela não vai andar dentro de casa com uma cinta, com uma arma na cintura. Precisa ser ela mesma. Entendeu? Então, se essa mulher é treinada para lutar, para usar as pernas, para dar um chute bem dado na boca, entendeu? É diferente. Funciona mais no testículo. Foram contra, entendeu? Foram contra. Agora parece que vão deixar o projeto andar. Graças a Deus, que é muito necessário. Sim, esse projeto, acho importantíssimo, né, para as mulheres. Eu tenho filha pequena, queria muito que isso acontecesse. Acho necessário pra caramba. É muito importante. Nem todo mundo tem condição de pôr um filho no judô, no jiu-jitsu. E esse projeto, eu prometi na campanha. Porque eu fiz uns videozinhos durante a minha campanha prometendo que eu ia apresentar alguns projetos, né? E eu vim cumprindo. Depois, no meio do caminho, eu percebi que havia outros que eu não tinha pensado na campanha. Por exemplo, esse do pediatra. Eu não sabia desse problema. Como é que a senhora queria? A senhora passa a noite, tá lá à noite, sei lá, assistindo alguma coisa na TV e fala, porra... Vem na cabeça, uma coisa que você vai trabalhar aos poucos. Como é que é? Às vezes você vai fazer uma visita num ambiente, você percebe uma coisa, entendeu? Por exemplo, esse negócio do pediatra, eu fui percebendo. Isso é o que todo político deveria fazer, né? Os caras não fazem. Sabe? Às vezes chega alguém e te traz uma situação, que nem, por exemplo, tem um que a gente fez, até fiz em conjunto com duas colegas, a Letícia Guiar e a Valéria Bolsonaro. Para garantir para a mulher que faz a cirurgia para tirar o seio por causa do câncer, mastectomia. Ter um acompanhante no SUS, porque hoje criança tem direito, idoso também, pessoa assim, adulta não tem. Só que é o seguinte, essa mulher que trouxe o problema para mim, ela fez a mastectomia, foi tudo bem na cirurgia dela, havia o alimento, então chegava o almoço, o jantar, só que não tinha quem desse a comida na boca dela. Nossa. Então ela passou fome, passou sede num hospital que tinha as refeições. Você não acaba não pensando no detalhe. Porque não tinha ninguém para dar. Ela só queria que pudesse entrar um acompanhante na hora da comida, não precisava dormir. Porque quem tira o seio é muito dolorido, você não pode mexer o braço, entendeu? Então, assim, a gente fez para essa mulher poder ter alguém para entrar, nem que fosse só na hora de dar a comida, entendeu? Você vê, antes dessa senhora trazer esse relato, eu desconhecia essa realidade. Então, alguém teve que sofrer para isso chegar, mas assim, chegando tem que se arrumar. Outro projeto que, não sei se vocês vão ficar bravos, não, imagina, tem muito homem que não gosta. Mães de Araçatuba começaram a me escrever indignadas com um projeto de lei que permitia cuidadores dar banho, trocar as meninas nas creches, cuidadores homens. E essas mães não queriam mais deixar as meninas na creche. Eu não tive dúvida, eu fiz um projeto proibindo. Sim, tem que proibir, mas tem que proibir mesmo. Isso aí me rendeu um problema. Mas tem que proibir, porque assim, você não pode generalizar, mas de qualquer forma você não sabe quem é quem. Me chamaram de preconceituosa. Você tá evitando um risco. Me chamaram de preconceituosa, que eu era... As estatísticas mostram isso. É o que eu falo, pelo menos, sem brincadeira, a cada 2 mulheres, uma pelo menos sofreu abuso. Pode fazer esse teste aí. Algum tipo de abuso, quando criança, qualquer tipo de... mas principalmente físico. Então é óbvio que as pessoas não têm noção. Então eu falei assim, eu falei o seguinte, não vou prejudicar quem prestou concurso. O tio pode ajudar ali na educação física, na organização da entrada, da saída, na segurança da escola. Agora, na hora do banho, tem que ser mulher. E o mundo caiu na minha cabeça. Teve gente que ligou dizendo que estava sendo vítima de preconceito. Isso te abala?
Não, porque assim, se eu realmente acho que eu tô certa, né? Eu até peço desculpa se eu ofendi alguém, o objetivo não é esse. O objetivo é proteger as crianças. Eu acho que tá protegendo até o cara, porque Sim. numa dessa, uma mulher pode chegar e falar assim, ó, eu vi ele fazendo... Você trouxe um argumento que uma das pessoas que escreveu apoiando era um ex-policial, que também era educador infantil, sim, e ele me escreveu apoiando. Ele falou, olha, é melhor, porque com essas modismos, às vezes a diretora manda a gente fazer esse tipo de trabalho, só entendeu? Só pra ferrar ele falou, nossa, e eu fico tenso, porque se fosse com as minhas filhas eu não gostaria. Eu também não. E eu também tenho medo que alguém interprete mal. Então esse projeto é bom, inclusive, para me proteger. Sim, entendeu? Eu mesmo, eu tenho muito medo de pegar Uber com mulher motorista. Porque se tiver um desentendimento lá de comercial, o que quiser. E ela falar que eu fui lá e passei a mão dela, ligar pra polícia, você vai preso. É complicado. Pra gente partir pro final aqui, tem Posso só fazer uma observação? Então, olha que engraçado. Um cara comentou aqui, minha mulher se livrou do estupro por saber lutar. Isso é muito válido, realmente. Né? Relato não, eu tenho vários relatos. Vários, que bênção, que bom. Galera, não esquece de se inscrever. Marco, você quer fazer alguma pergunta? Você nem tá pensando, né? Quer fazer alguma pergunta, amor? Não? Você, o Arizinho, mini PM. Quer fazer uma pergunta, Edu, pra finalizar? Não? Faz mais uma pergunta. Eu queria só fazer uma última pergunta, uma dúvida com quem é especialista, né? No caso daquelas offshores do Paulo Guedes, as declarações dele dizendo que o dólar alto é bom, você acha que isso é um conflito de interesses? Eu acho que vai ter que olhar o que ele abriu depois de estar no cargo. Eu te confesso que eu não fui olhar a documentação, entendeu? Então vai precisar olhar se houve alguma coisa que foi aberta depois dele estar no cargo, se ele tinha declarado isso no imposto de renda dele corretamente, entendeu? Se teve alguma remessa no cargo. Então acho que essa análise vai precisar ser feita. É que no caso, por exemplo... Porque, por exemplo, a pessoa... Vamos imaginar, você tem as suas aplicações, você tem, e de repente vem para você um convite. Como é que faz? Você vai ter que se desfazer de tudo que você já tem? Entendeu? Agora, peraí, você não tem nada. Aí você entra num cargo super poderoso. E aí você começa, você entende que é diferente? Então, com o que está saindo na imprensa, eu não tenho condição de avaliar se isso tudo é anterior, que foi mantido, ou se ele começou, consegue entender? A abrir durante o cargo. Informação privilegiada. É igual, por exemplo, teve um caso hoje de uma busca e apreensão de uma estagiária. Sim, da estagiária do Lewandowski, né? Isso. A gente informante do Alan Santos. A gente tem que separar as coisas. Vamos supor que a moça tenha falado, sei lá, fez uma brincadeira, fez uma fofoca no sentido de xingar o chefe, que é um negócio chato, inadequado, que magoa, né? Você dá um espaço. Isso é uma coisa, isso não é ser espiã. Agora, por exemplo, eu não sei... Se ela tinha acesso a documento... Se ele informou assim, olha, o ministro vai votar de tal jeito no processo tal, aí muda. Entendeu? Aí muda, porque... Aí então, diferente. Essa análise fina precisa ser feita. O que eu questiono, assim... O que eu questiono é por causa da declaração dele. Não é nem tanto por desvio, nem nada, nem informação privilegiada. Mas eu tô dizendo assim, por exemplo, ele tinha um offshore lá de 30 milhões. É que dizem que ele não queria ele não queria investir num país que o ministro da Economia era o Paulo Guedes. Não, nem perigoso. Essa foi boa, não ele falou que eu não vou investir nesse país. Ele começou a declarar para todo mundo, não, o dólar alto é bom e tal. E a offshore dele lá, duplicando lá de valor. Eu entendo. Eu acho que vai ter que analisar os períodos, entendeu? Ver se teve alguma coisa orientada. Eu acho assim, não sei. É muito fácil. Eu acredito que ele não... Como eu vivenciei um pouco com ele na campanha, ele me parecia uma pessoa assim com muito idealismo pro país, entendeu? Eu custo acreditar, mas estão apurando, tudo né? É possível, né? Estão apurando, entendeu? Não tenho como falar nenhuma coisa. Não dá pra julgar nenhuma. antes da investigação. Né? Quer dar suas considerações finais aí, Edu? Você que daqui a pouco tá ao vivo com a gente 7h30. Posso fazer uma pergunta para você? Claro. O espiritismo raiz é uma denominação do seu programa ou existe uma linha do espiritismo que se diz raiz? Não, na verdade eu fundei o espiritismo raiz, exatamente o nome, na verdade, exatamente para as pessoas ficarem curiosas, né? Funcionou. Porque quando eu passei para o espiritismo raiz, eu comecei a ganhar o dobro. Antes era falando de espiritismo, eu comecei a ganhar o dobro de seguidores. Mas na verdade, qual que é o princípio? É evitar ao máximo congressos onde se cobram, comercialização com o espiritismo. Então, assim, pegar bem na base do espiritismo, que é a doutrina
codificada por Allan Kardec, os livros de Chico Xavier e alguns livros, assim, bem isso. Então é raiz no sentido de que realmente eu falo direto, eu falo na cara, por isso que eu tenho muitos haters, eu adoro eles, mas eu tenho muitos haters mesmo, né? Tem uns caras que me seguem só pra me dar dislike. Quando sobe o vídeo, os caras já vão lá, eles já recebem um negócio, chega lá e dá dislike. Eu tenho bastante assim, mas a ideia é exatamente essa. É você focar mesmo no que é espiritismo sem enrolação. Então eu falo direto, não tô nem aí. Aborto, espiritismo é contra todo tipo de aborto, a não ser que a mulher esteja correndo risco de vida. Não importa se os caras gostam, não gostam, se é esquerda, direita, não tô nem aí pra isso. Então eu falo dessa forma, então por isso que é o espiritismo raiz. E vale a pena falar o seguinte, ele, por exemplo, ele não é de São Paulo, né? Ele, então Você assim... onde? Eu sou de São Paulo. Não, você não mora em São Paulo. Perto, mas agora eu moro em Balneário Camboriú. Tá. E assim, é interessante porque ele vem aqui no programa, a terceira vez que ele vem vai ser hoje. Ele já veio 2 vezes anteriores e nenhuma das vezes cobrou pra vir. Então assim, não tem esse negócio dele cobrar pra falar sobre espiritismo. Eu né? Nem faço pode, bem né? interessante. Eu faço evento, Pode, esse né? final É de que tem semana, gente que cobra pra dar... tem gente fazer que consulta. tudo. Esse final de semana eu fui pra Brasília, Brasília? Goiânia. Goiás. Goiânia. No outro Fortaleza. Eu vou de graça, eu mesmo pago minha passagem. E eu vou e eu faço cirurgia espiritual nas pessoas, várias pessoas são curadas. Ah, então você também tenho é um médium. monte, sim, Além de você ser um Sim, estudioso, você é médium. Mano, eu também. peguei, eu atendi 100 pessoas agora em Goiás, né? Eu atendo só as primeiras 100, a gente entrega a senha. Das 100, todas que eu falei, o recado que os espíritos deram, a pessoa falou que eu dei o recado sem ela falar nada pra mim. Eu tenho tudo isso gravado. Você tem algum recado pra mim? Tem, mas eu vou, quer dizer, eu vou perguntar aqui, eu não perguntei. Ele tem um mentor. É que eu explica tinha pra- entendido que você... Porque assim, por exemplo, o próprio Allan Kardec, Sim, que eu li, não era médium. ele era um estudioso. Sim, exato. Né? Ele não era um médium. Tanto eu é sou. que tem um momento que ele diz na obra que o verdadeiro espírita... Eu vou fazer um comentário que foi o que eu Sim. entendi, posso Tá estar equivocado. certíssimo. É aquele que não é médium. Porque ele acredita por convicção. Isso, porque ele não tem Porque a prova o médium mesmo. não tem pra onde correr. Mais ou ele tá menos vendo, isso, tá acreditando, é entendeu? verdade, Então, tem razão. assim, eu fiquei curiosa de entender o que era o raiz. Então, Mas que assim, bom. eu vou mandar um vídeo pra você. Tá editando esse vídeo. Só do pessoal de Goiânia. O pessoal chega na minha frente, eu dou o recado do espírito antes dela falar qualquer coisa. Aí fala de filhos, coisas que não tinha como saber. Como é que eu vou saber disso? Eu só respondo eu só repito o que o espírito fala. Todas as pessoas que chegaram com dor, sem exceção, todas saíram sem dor. Algumas serão curadas mesmo, a outras vão voltar depois. Mas todas. E tem gente, por exemplo, tem uma mulher que conta, um casal foi lá, a mulher tava com problema na perna. Ela foi num evento em Brasília 1 mês atrás. Ela foi lá em Goiânia só para agradecer que realmente o perna dela foi curada, entendeu? Tirando as outras coisas que eu tive, hernia inguinal que foi curada pelos espíritos, calvície, diabetes, um peterígio no olho, tudo que Aquelas eu tenho... que já aproveito e fazer uma consulta. Já tô aqui pra dar. Ai, gente, obrigada. Ele tem recado. Antes de terminar, você quer dar suas considerações finais? Não, é só isso. Só Mas isso, ele né? não vai ser entrevistado próximo? Vai, mas ele vai com a senhora. Ah, pra Considerações falar finais, comigo, a gente vai entendi. terminar o quero- programa e com a Eu senhora. quero falar que é o seguinte, né? As pessoas sempre ficam perguntando minha posição política, né? Mas minha posição política é de políticos honestos. Pra mim não me interessa. É óbvio que eu não gosto muito da esquerda, né? Mas, tipo assim, eu não tenho muito, porque hoje em dia a direita que tá aí, que é meio bagunçada, minha posição política, eu não tenho posição política. Tipo assim, a Janaína hoje tá fazendo coisas boas, ótimo. A partir do momento que ela passa a fazer algo que eu não concordo, eu falo, igual a gente tava falando, né? Não concordo com isso, mas assim. Eu gosto de político honesto, que realmente trabalha em prol da população, como a Janaína já demonstrou que está preocupada. E é isso. Então, eu Você acho viu que o Chico Xavier foi reconhecido como herói da pátria? Sim, Você viu? Entrou no livro dos Ah, é? heróis da pátria. Foi uma lei que foi publicada Eu vi, tem eu uns vi. 20 dias, eu acho. Muito legal, Sim, né? muito legal. Tá É valorizando. o verdadeiro pelo que é herói, né? nosso, Os caras chamando Pelé, esse vagabundo aí, de herói. Calma aí. Deixa isso por outro programa. Não começa com já Vamos brigar. Eu quero Santista, já Muito bem. deputada, consideração final sua, Rafinha. Não, quero daqui a pouco agradecer você a volta. Janaína aqui, pô, esclareceu bastante coisa pra gente, todo mundo que assistiu, né? Meu pai que tá lá assistindo de novo. Ai. E a Sueli que também tá assistindo. E é isso aí. Tá. Obrigado. Deputada, queria agradecer muito a sua participação, dizer que tá sempre as portas abertas aqui. Eu sei que você teve que fazer das tripas coração para conseguir estar aqui hoje. Porque essa semana foi enrolada, Sim. entendeu? Foi uma semana meio imprevisível. Sim. Né? Mas graças a Deus deu certo, eu agradeço o convite. Também estou sempre à disposição. Ah, sim, com certeza. A gente vai acabar chamando a senhora outras vezes para discutir novos assuntos. Sempre tem novos temas. E eu espero que a senhora tenha gostado do programa de hoje, né? Mas eu quero te fazer uma última pergunta. No último programa, o Bruno fez uma pergunta sobre o que é a vida, que eu lembro.
E dessa vez eu queria saber se a senhora é boa de imaginação. A senhora é boa de imaginação? Ah, sou. É. Então vamos supor que agora, na sua frente aqui... Que tenso. Na sua frente aqui, tá... Eu vou fazer uma pessoa aqui, imagina que é essa pessoa. Tá. E ela vai te fazer um convite, Tá. tá? Então vamos lá. Deputada Janaína Pascoal, eu queria muito convidar a senhora para vir para o meu aniversário dia 27 de outubro. Eu vou fazer um aniversário maravilhoso. A senhora é uma pessoa que eu considero bastante, apesar de ter ferrado a minha companheira Dilma. A senhora gostaria de vir no meu aniversário, deputada? Será? Vou fazer bolinho de chuva. É que eu não sou Vou muito fazer de cocinha. festa. Vai ter cocinha, bolinha de queijo, refrigerante, cerveja. Vai ter pinga 50, vai ter tudo do melhor. Eu não sei. Vai ter Atibaia. Eu acho que não teria muito clima pra mim na festa, né? Eu não sou muito de festa. Eu já não sou muito de festa, entendeu? E eu acredito... Vai ter pessoas maravilhosas que adoram a senhora. Eu acredito que não teria muito clima pra mim. Obrigado, deputada. Obrigado pela agradeço participação. de toda forma. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela Até a participação. próxima, gente. Pessoal, não esquece, fica conosco, 7h30 da noite começa aqui o Espiritismo Raiz com ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Edu Sabag estará conosco. Valeu.